Preciosa Igreja do Deus Altíssimo, eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Meus irmãos, vocês não têm noção de como foi o dia de hoje. Pensa num dia que foi um dia de luta, mas pensa num dia que foi gratificante. Um dia muito gratificante. Ao que muitos pensam que os dias difíceis podem ser suficientes ou usados como uma desculpa para negligenciar ou desistir da caminhada cristã, saiba que é mais combustível ainda na vida daqueles que têm convicção do alvo ao qual ele busca. Servir ao Senhor, e servir ao Senhor em tempo e fora de tempo. Presbítero, poderia dar um voluminho ali? Minha voz é meia, um voluminho. Não sei onde é. Meus irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, quando escreve carta aos Romanos, no capítulo de número 3, verso de número 10, lá está escrito assim: como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Nenhum de nós somos merecedores do amor de Deus. A graça de Deus não chegou até a mim, a você, por méritos, porque as nossas obras eram passivas de um olhar, sabe, de retribuição de Deus. Eu sinto lhe informar, se você um dia pensou assim, você estava quadradamente errado. O equívoco estava, ou tinha tomado a sua mente. A palavra de Deus, ela é o que registra a verdade, e a verdade que traz luz e entendimento ao meu e ao seu coração. Quando nós caminhamos no escuro, é fácil a gente entropicar em alguma coisa, é fácil a gente esbarrar em uma parede, topar em uma madeira, qualquer coisa. Mas quando a luz chega, aí a gente começa a ver os lugares certos aonde pisar. E eu quero dizer a vocês que isso, de igual modo, não mais ilustrativo, é o que acontece na vida de alguém que ainda não tem um verdadeiro relacionamento com Deus. Ele anda nas pegadas do achismo. O que eu acho, o que eu penso, mas quem de fato tem o ideal para nós, esse é Deus. Hoje nós vamos meditar pela misericórdia e graça de Deus no texto que está em João Evangelho, capítulo de número 4, um texto bastante conhecido, apenas do verso de número 1 ao versículo de número 18. Esse texto fala sobre um dos momentos áureos da vida e jornada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E um tema para sugestivamente tratarmos dentro do texto é que Jesus, Ele é aquele que quebra todas as barreiras. Todas as barreiras que possa ser impedimento para que você de fato contemple Deus como de fato Ele é e reconheça-se como de fato você é. Você nunca foi, não é e nem tampouco será autossuficiente, mas toda a vida você foi, você continua sendo e continuará sendo um eterno dependente de Deus. João, quando escreve esse mesmo evangelho, no capítulo de número 15, versículo 5, ele diz que sem Ele você não pode fazer nada. O Evangelho de João, escrito ali por volta do ano 80 a 90 depois de Cristo, ele não foi apenas o único livro escrito por João. João também escreveu mais 3 epístolas e o livro de Apocalipse. Esse texto, na ordem que está a Bíblia para nós, ele tem 21 capítulos. No capítulo de número 1, João começa falando sobre Cristo ser Deus. No princípio era o Verbo,
e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo foi feito com o consentimento, a ordem e o poder desse mesmo Cristo. Porque esse Cristo, que é tratado aqui como o Verbo, Ele é Deus. Ele é Deus eterno. Ele é aquele que estava lá em Gênesis, no capítulo 1, onde escrito está: no princípio criou Deus os céus e a terra. Cristo estava lá. Mas João, quando termina o seu evangelho, no capítulo de número 21, esse Cristo que era falado, dito e anunciado no Antigo Testamento, ele vem cumprir tudo o que dele foi dito. E no capítulo 21, ele já estava na condição de ressurreto. E ele encontra um dos seus discípulos, por nome de Pedro, e ele tem um diálogo muito importante sobre o item, o termo, sobre a preciosidade do amor. E ele pergunta a Pedro se Pedro o amava. E Pedro diz assim: sim, Senhor, eu te amo. E ele responde: se você me ama, cuide das minhas ovelhas. Mas ele não pergunta uma vez, ele pergunta por 3 vezes. Até que na terceira vez, Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Pedro tinha acabado de entrar em um nível ainda mais profundo de intimidade e relação com Deus. Esse mesmo Pedro que foi avisado previamente sobre que ele trairia Jesus, e de fato ele traiu, antes que o galo cante uma, tu me negarás 3 vezes. Foi o mesmo Pedro que, depois de aprofundado na relação com Deus, ele foi até o seu martírio. Porque não há vida fora dele. E hoje eu queria compartilhar um pouco com vocês sobre essa água, sobre esse Cristo que ele vence, ele é capaz de vencer qualquer barreira. E eu não sei, meus irmãos, de modo muito sincero, qual é ou qual tem sido o empecilho, ou para você ter um encontro genuíno com Ele, ou para que você mantenha-se nessa relação com Ele. Muitos podem falar, foi lido pelo presbítero Alex, o texto que está em Lucas, quando aqueles homens que eram acometidos de lepra, e a lepra, ela é a separação, né? O homem acometido de lepra, ele estava condenado a estar distante de sua esposa, dos seus filhos, de seus amigos, do convívio da sociedade. Ele era lançado em um buraco. Sabe o que é que faz isso também com as pessoas? O pecado. O pecado separou a criação do Criador. Mas nós não ficamos órfãos. Ele enviou o seu Filho, a fonte de água viva, o pão da vida, aquele que conhece suas ovelhas e que ele não abandona elas. Ele vai buscar todas elas e as conhece, e não somente isso, mas as chama pelo seu nome. Você já teve em sua vida esse momento de convicção e perceber que Deus lhe chama pelo nome? Peço que vocês abram suas Bíblias. Capítulo 4, do verso 1 ao 18, fala sobre, sugestivamente, a mulher do fluxo de... a mulher samaritana, perdão, meus irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois,
a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então, lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e, bem assim, seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disse com verdade. Ainda sentado, meus irmãos, peço que, com o temor que habita no coração daqueles que sabem quem eu é, curvemos e oremos ao Senhor. Pai Santo, é com temor diante de Tua palavra, diante da Tua presença, que nós nos curvamos como servo diante de um rei, diante daquele que tem todo o poder no céu e na terra, para rogar ao Senhor que o Senhor quebrante e cative nossos corações, não para alcançarmos o que queremos, mas para sermos alcançados pelo que precisamos. Ó Pai Santo, que a sede daqueles que andam buscando as fontes sejam saciadas em Teu Filho Jesus Cristo, e que sejamos nós canais a conduzir, por meio dessa palavra, o sedento à fonte, e que o Espírito Santo venha a trazer a aplicação devida aos seus, em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, quando falamos de sede, nós sabemos que o nosso corpo ele tem estágios que vão nos falar. Primeiro nós vamos falar assim: estou com sede. Eu acredito que seja o estágio primário da sede. O outro é: minha irmã, meu irmão, estou com a garganta seca. E ali a gente vai até o ponto que nós vamos levantar a pele do nosso corpo e ele vai demorar a voltar. Ali é um estágio um pouco mais avançado, que já demonstra um campo de desidratação. E se não for água, fica difícil de você restaurar essa necessidade do corpo. O homem, ele tem muito mais capacidade, naturalmente, de ficar um grande tempo sem se alimentar do que sem beber água. A água, ela é muito mais essencial para a vida do que o próprio alimento. Não que o alimento seja dispensável, mas a água, ela tem muito maior importância. O texto que nós
vamos ler hoje e vamos meditar hoje, está em um evangelho que por si só já significa boas novas. Imagine que você tinha uma certa oferta de água e chegou a notícia de que agora não será mais um chafariz, agora não será mais aquela coisa limitada, mas agora vai ser uma abundância de água. Agora todo mundo vai ter água em suas torneiras. A gente já fica logo alegre, né? Dá uma viabilidade maior para nossas vidas, a gente vai ter um pouquinho mais de tempo para poder fazer ali as nossas ocupações, lavar roupa, abastecer a geladeira com a água que a gente toma os dias, tomar os nossos banhos para o anseio. Só que, meu irmão, como disse o próprio Jesus também quando tentado no deserto, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E muitos estão sim familiarizados e muito bem familiarizados com o que diz respeito à água, que atende pelaquela fórmula, né, simples de H2O. Uma água que o Senhor fez e deixou em abundância aí. São rios, lagoas, riachos e outras fontes mais. Quando eu estive ali no estado de São Paulo, e eu sou bem curioso, né? E aí eu fiquei perguntando assim, de onde é que vem a água que fornece aqui para Franca, Ribeirão Preto, Brodowski, todos esses lugares? E eu sabia que tinham alguns rios, como o Rio Pardo, entre outros. E eu descobri que lá tem um rio subterrâneo chamado Aquífero Guarani, que é um rio subterrâneo imenso e que tem, né, a capacidade de, até o presente momento, sustentar e manter aquelas cidades com água potável a nível de água mineral. Mas e nós sem água? Será como é que nós ficaríamos? O texto em questão, do verso 1 ao verso 4, chama a sua atenção e a minha para ver um dos momentos em que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estava cumprindo aqui na terra a sua missão. Pergunto eu a vocês, quem aqui viu Jesus com os olhos humanos? A resposta é ninguém. Mas, pelos olhos da fé, eu contemplo como se o visse. E a palavra de Deus, que fora inspirada pelo próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, usando os homens, nós sim somos passivos de olhar para ela e crer com toda a verdade, porque foi o próprio Deus quem conduziu esses homens a registrar o que era necessário para que eu e você soubéssemos, e assim sendo, essa fé brotasse em nossos corações e assim, continuando, ela fosse nutrida, como uma planta que você semeia, rega, ela nasce e você tem de continuar cuidando, porque senão ela morre. Do verso 1 ao verso 4 diz assim o texto: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Os 4 primeiros versículos, meus irmãos, nos informam, nos dando uma ideia do cenário aonde Jesus estava e por onde ele tinha que passar. E essa introdução, essas informações, elas são extremamente importantes, porque o judeu, em virtude dessa falta de amor pelo samaritano, ele desviava o caminho, ele atravessava o rio, ele ia de barco, mas ele evitava passar pela comunidade dos samaritanos, porque assim era entendido por eles serem os samaritanos pessoas contaminadas, pessoas indignas, pessoas imerecedoras de qualquer favor, pessoas que não tinham de maneira nenhuma que serem amadas, aceitas ou incluídas. Mas o próprio Jesus, ele veio para quebrar tudo isso. Eu sei que os irmãos podem não lembrar, mas em Lucas capítulo 19, no verso 10, depois de Jesus ter estado com Zaqueu e de ter sido questionado por muitos porque ele estava na casa de um homem pecador, lá no verso 10 diz assim: porque o Filho do Homem veio salvar e resgatar o perdido.
Ele veio salvar e resgatar aquele que nada tem a oferecer. Ele veio salvar e resgatar aqueles que de fato, sim, não são dignos. Mas a pergunta é: e quem o é digno? E infelizmente, o campo da religiosidade muitas das vezes tem conduzido pessoas e grupos a um entendimento errôneo, como que se houvéssemos da parte nossa ou da deles alguma vantagem sobre o samaritano. O texto mostra a eu e a você que Jesus desloca-se de um lugar, mas ele tinha tomado conhecimento sobre algo, sobre que ele batizava mais do que João, como se houvesse uma divisão entre ele e João, quando o próprio Jesus, ainda que circunciso com 8 dias de idade, ele disse que era preciso, que era necessário que ele fosse batizado, mas ele justifica por quê? Para que se cumprisse tudo o que de mim foi dito. Jesus, ele não veio para revogar, mas ele veio para cumprir. É verdade que não há pecado em Jesus. Jesus é Deus, e ele, como Deus, ele veio para nele levar a condenação do pecado que era nosso. E não havia, de fato, nenhuma divisão entre João Batista e Jesus Cristo. Porém, Jesus, ele não batizou ninguém. Jesus, ele anunciava o Evangelho, chamando o homem também ao arrependimento, a voltar-se para o único capaz de conceder a ele salvação. E João, no seu Evangelho, ele vem com 2 princípios maiores. Primeiro, anunciar e mostrar Cristo como Deus. Ele é o cumprimento das promessas que o Antigo Testamento falava. Nele elas se cumpriram. Mas João também, no seu Evangelho, ele traz outra coisa. Ele traz a centralidade na salvação em Cristo Jesus. Vocês lembram, né, o que está escrito no capítulo 8, verso 32? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No verso 36, ele é muito mais claro: se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livre. João, ele não testemunhava de si mesmo, mas João, ele veio para aplanar os caminhos e anunciar o Salvador. Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Não há separação, não há entendimento duplo entre João e Jesus. E o texto no verso continua dizendo assim, no verso 3: deixou ele a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E entre esses 2 pontos tinha uma comunidade, um lugar. E o nome desse lugar era Samaria. Um lugar onde os judeus negavam olhar, pisar os pés, como que fosse um lugar amaldiçoado. Um lugar que não era merecedor de nenhum tipo de favor. Mas Jesus, ele definitivamente não veio para fazer acepção de pessoas. Mas todo aquele, seja judeu ou grego, de longe ou de perto, que olhando Jesus, reconhece o seu senhorio, que olhando Jesus, o reconhece como sendo ele o único caminho, verdade e vida, e assim sendo, curva-se em uma total dependência diante dele, esse com certeza ouvirá: levante-se, a tua fé te salvou. O texto continua no verso de número 4 dizendo que era necessário atravessar a província de Samaria. Ele podia ter tomado outro caminho? Podia. Ele podia ter atravessado a barco? Ele podia. Mas volto a dizer o que sempre tenho dito, amada igreja: o Senhor não age por circunstância. Quando o Senhor age, e Ele sempre está a agir, Ele age por propósito. E o propósito dele foi enviar seu Filho para que muitos por meio dele fossem salvos. E lá naquele lugar, aonde os religiosos da época olhavam com um olhar de desdém, tinham pessoas que eram alvo do amor de Deus em seu Filho Jesus Cristo. E ele não retrocedeu.
Ele não considerou o que poderia ser dito por aqueles que acreditavam nele. Nós vamos ver mais à frente que os seus discípulos não estavam com ele. Mas Jesus pouco se importou com o que eles iriam falar. Jesus tinha uma missão e essa missão era o que deveria ser cumprido. Ele disse que não veio fazer a própria vontade, mas veio fazer a vontade daquele que o enviou. O verso em seguida, meus irmãos, é o verso de número 5. E diz que quando ele chegou, pois a uma cidade samaritana chamada Sicar. Nós temos mais detalhes sobre o lugar aonde Jesus chega, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Meus irmãos, Jacó, ele é um daqueles que atende a essa pronúncia dos filhos da aliança, filhos de Abraão, Isaque e Jacó. Eram os patriarcas, aquele ao qual Deus vem manifestando no Antigo Testamento os que são membros da sua aliança, os filhos da aliança. E não eram pessoas que eram necessariamente de uma região, porque a palavra de Deus diz que nem todos de Israel são de fato israelitas. Não é porque você nasceu em uma família cristã, de natureza cristã, olhe, eu sou de uma família cristã, de terceira geração, de quarta geração. Meu querido, a salvação ela é individual. E não importa se você é filho de pastor, neto de pastor, bisneto de pastor, tataraneto de pastor, não é isso que importa. O que importa é a sua vida com Deus, se bem que, sendo em um lar assim, você vai sim, sua vida ter cumprido, ser criado no caminho do Senhor. Mas aquilo não é uma promessa, aquilo é uma responsabilidade. Quantos de nós não criamos nossos filhos ensinando a palavra, dando exemplo mesmo sendo nós pessoas falhas? Alguns agarram-se de maneira assim, segura, e não largam. Outros tomam caminhos diferentes. E essa é a verdade. O texto nos diz que, verso 6, que estava ali uma fonte. Eu acho tão interessante que era a fonte de Jacó. Cansado de viagem, assentou-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Fonte a gente vai encontrar muitas. Nós, por exemplo, estamos aqui, eu acho, salvo engano, é o mais extenso rio brasileiro, Rio São Francisco. Totalmente brasileiro. Porque você vai ver rios mais caudalosos, mas são rios mistos, passa por Venezuela, por não sei aonde, mas totalmente brasileiro é o Rio São Francisco. Nasce ali no estado das Minas Gerais, em uma localidade chamada Serra da Canastra, e vai até o mar. Muitos e muitos estados e cidades são sustentados a irrigação, as residências, indústrias por esse rio. Mas existem muitos outros. Existem Rio Nilo, existem tantos outros com águas e águas potáveis. Mas essa fonte aqui, ela é uma fonte até certo ponto pequena. E o horário aqui, meus irmãos, aqui fala a hora sexta, mas naquele contexto, para a cultura daquelas pessoas, isso aqui para nós significa meio-dia. E se tem um horário, aqui no Nordeste nós costumamos falar assim: meu irmão, eu fui fazer uma jornada e o sol estava em pino, no meio-dia. No meio, não tem sombra, meu irmão. Quando o sol está nas 12 horas, você pode ver que a sombra ela vai aparecendo de acordo com a movimentação do sol. Por sinal, alguns sabem até se orientar por essa posição da sua sombra. E aqui o Senhor Jesus senta para dizer aqui logo em seguida que ele tinha sede. Lembre-se, Jesus ele não estava anulado porque ele encarnou-se. Então, quando ele diz eu tenho sede, ele manifesta a sua natureza humana. Mas só que no mesmo texto, ele também vai comunicar aos ouvintes direto, inclusive a essa mulher, como também a nós, de que ele não era um mero humano. Ele não era um humano qualquer. Porque ao mesmo tempo que ele pede água,
Ele diz que tem uma água a oferecer. O verso 7 diz que nisto veio artigo indefinido da língua portuguesa, porque não importa quem seja, não importa se fosse essa ou outra mulher, ou nem mesmo um homem ou uma criança. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Jesus aqui começa a quebrar barreiras que eram até certo ponto, ou para muitos, impedimento. Jesus, ele tem a sua origem lá no povo judeu, e isso por si só era uma barreira. Mas tem a segunda, no mesmo versículo: ela era uma mulher, e eles jamais iriam dirigir as suas palavras em um íntimo particular em público com uma mulher. E Jesus, num português bem claro, simples, perdoe a minha pobreza de vocabulário, ele mete o pé na porta nesses empecilhos e barreiras. Ele começa desde o primeiro momento quebrando a barreira que era para muito um empecilho intransponível. E olhe, ele mesmo sendo a fonte absoluta de todo o amor, ele mais à frente manifesta-se ser a fonte de água viva. Ele desce como homem encarnado, aquele que humilhou-se para levar sobre si os pecados de muito, para iniciar um diálogo para a salvação de uma filha sua, de uma daquelas que ele tinha eleito antes da criação do mundo, uma escolhida de Deus. O verso 7, ao encerrar, diz que ele perguntou, disse a ela: dá-me de beber. Ele pede a essa mulher um pouco de água. O verso 8 diz que, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento, Jesus estava em um momento de intimidade com aquela mulher, em um momento de pessoalidade com ela, como é com você e comigo. Ele é pessoal. Não é que o que Deus fez com você não seja verdade, mas necessariamente Ele não agirá como agiu com você. E assim sendo, o verso 9 diz que então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana. Ou seja, o entendimento de separação entre judeu e samaritano era comum das duas partes. Ambos estavam inteirados de que não tinham associação um povo com o outro. E essa mulher, ela declara isso no verso. Ela diz: como pode, sendo tu judeu, pedir a mim que sou samaritana? Ela está dizendo em palavras miúdas o que está acontecendo. O que está acontecendo? Aquilo a deixou curiosa. O verso 10 diz que Jesus replicou-lhe: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede dar-me de beber, tu lhe pediria, e ele lhe daria água viva. Se você olhar o que está lá em João capítulo 7, verso 37 e 38, diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus confronta essa mulher acerca de conhecê-lo. Capítulo 8, verso 32, diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, saciará, libertará, ou melhor dizendo, salvará. Jesus utiliza-se
desse momento de oportunidade para dizer àquela mulher que o que ele tem para oferecer a ela é muito mais do que o símbolo deixado por Jacó. De que o que ele tem para oferecer a ela não é algo temporário, efêmero, não, é algo para a eternidade. Não é uma vida, um namoro, não, é vida eterna. É aonde tudo isso que nos causa medo encontra o seu fim. A tão temida morte já era. Assim como ele ressuscitou dentre os mortos, aquele que de fato beber dessa água, ele não mais terá sede, nem ontem, nem hoje e nem jamais, porque essa sede, ela foi causada pela separação, e essa separação trouxe inúmeras barreiras que nos impedem de enxergar a verdadeira fonte diante dos nossos olhos. E Jesus confronta: se tu soubesse, e isso é uma denúncia clara, tu não sabes, tu não conheces. O verso em seguida diz: respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar a água e o poço é fundo. Onde, pois, tens essa água? Será que existe outra fonte aqui perto que nunca nós tivemos conhecimento? Será que existe algum lugar onde a gente possa conseguir água além desse? A gente ficou preso a esse aqui todo esse tempo? Ela indaga sobre isso. Na verdade, como costumamos falar, a ficha ainda não tinha caído. Ela ainda estava olhando com olhos carnais. Ela ainda não enxergava a fonte espiritual que estava diante dos seus olhos. O verso 12, ela pergunta, ela faz um comparativo: és tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Eu vou usar aquele adágio popular, né? Quem é Jacó na fila do pão? Quem é José? Quem é Davi? Quem é Paulo? Ou quem é João? Servos do Senhor. Homens como eu e você, fadados a falhas, limitações e erro, mas que foram separados e sustentados por Deus para cumprir aquilo que era a vontade de Deus em suas vidas. E hoje, às vezes, assistindo o vídeo, eu vejo algumas pessoas que dizem assim: olhe, eu tenho uma camisa para vender, ela está assinada por, eu vou usar aqui nomes como Zico, Ronaldinho, né? E ali as pessoas colocam um valor maior sobre aquilo. E principalmente se a pessoa que assinou foi uma pessoa de fama que não mais está entre nós. Aí é que a coisa fica cara. Meus irmãos, como nós temos depositado confiança, dinheiro, saúde, dedicação a coisas que não valem a pena. Quantas e quantas vezes nós não ouvimos falar sobre o meu carro, sobre o que eu possuo, e a gente não deixa de contemplar às vezes situações em que inundações levam um carro de cabeça abaixo, e aquilo que você achava possuir como água escorrendo dos seus dedos se perde, e no máximo que você encontra é um carro diante de alagamentos que já não vale nem perto do que você pensava valer. Digo a você, meu irmão, e não tem medo de errar, o único bem precioso que nós podemos ter em nossa vida é o Senhor como verdadeira fonte. Fonte que não só sacia as nossas sedes, não só alimenta o nosso corpo, mas também supre e sustenta todas as nossas limitações e fraquezas. Ele é aquele que quebra as barreiras para guardar e preservar e sustentar todos que lhe possuem. Ele não tem distância, ele não tem profundidade, ele não tem hora para buscar aqueles que lhe pertencem.
E essa mulher ainda questiona porque ela ainda não entendia, como muitos não entendem. Como muitos ainda encontram-se em um aspecto meramente religioso. Talvez contemplando as atividades da igreja sem faltar a nenhuma delas. Mas os corações ainda estão distantes de Deus. Com os lábios me louvam, mas os corações andam distantes de mim. A verdadeira água da vida ainda não desceu na sua garganta espiritual. Ainda existe algo que está impedindo você de realmente. Na escola aprendemos que ela não tem cheiro, gosto nem cor, insípida, inodora, incolor, né? Mas eu lhe digo uma coisa, estando com sede, quando nós tomamos um gole, a frase que vem é: que água gostosa. Como é que você fala gostosa se não tem gosto? Mas imagine e mensure ao experimentar a cuidadosa e amorosa mão de Deus sobre sua vida. Quando você mais percebe isso? Quanto mais difíceis são os dias, mais notável é a mão de Deus em sua vida. Falei a vocês que hoje foi um dia difícil. Corri mais moa ali para ir assistenciar um irmão, e louvado seja Deus que fomos com muita alegria e ali ministramos a palavra, e corre para pegar os bolos, e vem e passa o texto, e vem para a igreja, mas o combustível, o tanque cheio, mas cheio do desejo de servir, cheio do desejo de alegrar o coração de Deus, não pela perfeição ou pelo que faz, mas por quem faz. Fazemos para Ele. Meus irmãos, o texto ainda continua depois dela questionar sobre se era Jesus maior, porque Jacó bebeu, seus filhos bebeu, seu gado bebeu, e Jesus ele afirmou a ela que quem beber dessa água torna a ter sede. Vocês já viram pessoas que às vezes ficam procurando preencher a lacuna dos seus corações com coisas, e você pode comprar o que você quiser, vai preencher por apenas 3 segundos, e depois Eclesiastes vai cumprir em sua vida. Você vai ver que é só vaidade. Você pode buscar em qualquer pessoa, cumprir e preencher em sua vida o que apenas Deus pode fazer, e você vai descobrir que é impossível. Nada nem ninguém pode substituir em nossa vida a ausência de Deus causada pelo pecado. Apenas Ele pode preencher a nossa vida satisfatoriamente. Mesmo que falte à nossa volta coisas que para o mundo são coisas fundamentais, se tivermos Deus, não perdemos nada. Salmo 23, na tradução NVI, diz assim: o Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. A água que sacia a sua sede, aquele que quebra barreiras. E agora veio na mente aqui uma das situações mais cômicas da nossa igreja, bem no início. No meu primeiro dia aqui na igreja, Lucas veio para a igreja e trancou e deixou a chave em casa. Montaram aqui uma equipe profissional de arrombamento, presbítero Gil e Lívia, com uma alavanca para abrir o cadeado da casa para que nós pudéssemos entrar, e deu trabalho para abrir, e o cadeado não queria abrir, bate daqui, empurra de lá, até que ele abriu para que nós tivéssemos acesso. Mas, meu irmão, esse cadeado não deu trabalho não, trabalho dá é o pecado. A maior das barreiras e o maior dos problemas para nós, o seu problema não é desemprego, não é falta de dinheiro, não é ansiedade, não é distância, não. O seu problema é a ausência de Deus e o predomínio do pecado. Ele é a mais prejudicial barreira em sua vida. Mas pastor, então com isso o senhor quer dizer que o senhor não tem pecado? Foi lido pelo presbítero Alex.
Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos e a verdade não está em nós. Mas duas coisas eu posso garantir a vocês: aquele que conhece ao Senhor e que foi achado por Ele, porque esse negócio de eu encontrei Cristo, eu tenho problemas, porque Ele nunca teve perdido. Está aqui a mulher samaritana que eu digo, Ele quebra esse pecado, esmigalha esse pecado e promove em sua vida o acesso, o único acesso para a salvação. O verso diz o seguinte: disse-lhe a mulher samaritana, verso 14: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Não é eu vou ter sede daqui, não. Eu aprendi com o meu tio Expedito a beber água na tampa do cantil. Ele dizia: meu filho, em caráter de sobrevivência, nós só bebemos água para manter e não para encher o bucho. Era bem assim. Mas não é o caso. Ele diz aqui: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Não é beber na tampinha, não. É saciar-se plenamente. E cada situação que vier buscar ofender, não vai conseguir. Ainda no verso 14 diz: pelo contrário, tem algo a mais. A água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Terei mais água do que preciso para mim. Vou compartilhar, vou dar aos outros. O Evangelho nunca foi para o egocêntrico do homem. Não. É para compartilhar, para passar à frente, é para dar um pouco de água, é para dizer assim: eu sei o que pode saciar a sua sede, e eu sei onde tem a fonte, e ela não é minha, ela não é da minha posse, ela não é de Jacó, ela não é dos filhos de Jacó, mas ela é e pertence a todos aqueles que o reconhecem como o único e suficiente Salvador. Ela está acessível. O que tem lhe impedido de colocar-se diante dessa fonte, de estender as mãos para beber direto dela? Qual tem sido o impedimento? Logo digo, todos são vencidos nele. E uma vez vencido, uma vez que ele informa que você terá água para saciar a sua sede, mas também para dar um pouco de água àqueles que estão diante do Senhor. Em certa ocasião, eu estava com um amigo no meio da mata, perto de uma serra chamada Riacho do Velho Luiz. Passa um riacho aqui, tem uma serra. Um veículo quebrou e a 22 km de distância. Ele disse assim: olha, eu não aguento, eu vou tirar a roda e você vai. Eu falei: eu vou. E eu nunca vi, meu irmão, 22 km longe igual aquele. E quando chegava nas descidas, eu pegava o pneu de estepe que a gente tinha levado para fazer força e jogava na esperança dele que ele pegasse e descesse aquela. Ele entrava no mato. Falei: mas rapaz. E voltava com o pneu e de novo. Quando eu cheguei nesse lugar, esperei o rapaz chegar, que estava ausente da borracharia. E ele foi fazer o serviço e a esposa dele olhou para mim e disse assim: moça, o senhor está branco. Olha, branca, Michael Jackson. Eu digo: eu estou com fome. Aí ela disse: pois eu vou fazer um prato de comida. Eu falei: pois eu não vou comer. E ela: por quê? Eu disse: porque o meu amigo está lá esperando e ele está com fome também. E se eu não comer, se ele não comer, eu também não vou comer. E ela disse assim: pois coma, porque eu vou fazer um prato para que você leve para ele. Eu falei: agora eu como. O Evangelho não é egocêntrico, ele é teocêntrico. Deus é o centro.
é satisfazer aquilo que agrada a Deus e não que agrada a mim. Eu renuncio ao meu eu para viver o Cristo em mim. De mim não pode jorrar dois tipos de água, vocês sabem, né? Aquela amarga e água doce. A amarga é a água concedida pelo mundo, é a água da ofensa, da prepotência, do pecado e outras coisas mais. Mas a água que brota da fonte de Cristo, ela é diferente. É a água do perdão, é a água da longanimidade, da benignidade, do domínio próprio, da mansidão. É uma água cheia de sabores, mas todos os sabores que glorificam e exaltam o nome do Senhor. O texto continua dizendo: disse a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. Ela ainda estava flutuando na carnalidade. Ela ainda não tinha entendido. E olhe, o Senhor Jesus não a desprezou. Ele não negou a ela oportunidades de esclarecê-la, porque as suas dúvidas eram sinceras. Não eram dúvidas capciosas. Aquela coisa, mas não. Ela estava sincera diante dele. Senhor, pois me dê um pouco dessa água, porque ela já estava cansada. Será o que levou essa mulher a ir buscar água no horário mais impróprio? Meio-dia. Será o que levou? O texto vai nos mostrar que ela tinha uma vida um pouco duvidosa. E essa dúvida eu não quero colocar aqui em caráter de uma mulher adúltera, não. Não. Mas quero colocar, sim, em uma mulher que depositava a sua confiança nos homens, como eu e você muitas das vezes colocamos. E ela diz: por que o Senhor me der essa água para que eu não mais tenha que vir aqui buscar? E aí eu vou ficar saciada, né? O Senhor Jesus chama ela para a prova dos 9. Provérbios 28, 13 diz que aquele que encobre suas transgressões, né, o finalzinho do verso, jamais prosperará. Mas o que confessa e abandona, esse alcançará misericórdia. O Senhor Jesus botou ela na prova dos 9. Disse assim: disse Jesus: vá, chama teu marido e venha cá. Ela podia mentir, mas mentir para quem? Para mim, né? Porque para Jesus, não. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem dissestes, não tenho marido. O que ele está dizendo é assim: tu acha que eu não sei, é? Ao mesmo tempo que no início do texto ele manifesta tenho sede, dando a entender a sua natureza humana, agora ele está dizendo aqui: que fonte é ele? Eu sou Deus. Eu sou aquele que veio cumprir o que era dito no Antigo Testamento. Eu sou aquele ao qual sou o caminho, verdade e vida, e que ninguém vem ao Pai a não ser por mim, o Filho. Eu sou aquele que veio trocar de lugar com você no madeiro. Eu sou aquele que a minha morte trouxe a vida a você. Eu sou aquele que não lhe negou, mesmo diante das dores, mesmo diante da ignomínia proposta naquele madeiro. Quando ele disse diante das dores: Pai, se possível passa de mim esse cálice, contudo seja feito conforme a tua vontade. O amor de Deus, como está escrito em João 3,16, porque ele amou de tal maneira é bom, né? Inexplicável, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, tenha a sua sede saciada, todos os obstáculos quebrados em Cristo Jesus, e o maior dele era a tal da morte. E aí, aquela sublime canção: porque ele vive,
posso crer no amanhã. Pois foi, meus irmãos. E o final Jesus diz: porque 5 maridos já tivestes. Será que ela estava insistindo em confiar nos homens? Já era o 5º. Se fosse minha avó, ela dizia bem assim, ela tinha o figo branco, era 5 maridos. Buscava nos homens a confiança que deveria ser depositada em Deus. 5 maridos já tivestes, e esse que agora tem não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Confessar a Deus é inegociável. E ao fazer isso, não tenha dúvida de que o perdão e a graça de Deus são derramados em sua vida. O que foi que essa mulher deu a Jesus que eu não vi? Nada. Mas ele sim deu a única coisa que de fato deveríamos nos importar, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Não importa se a barreira é cultural, se a barreira é social, se a barreira é religiosa, se a barreira é física, não importa, não existe barreiras para o Evangelho de Cristo Jesus. Paulo, quando escrevera a carta à igreja que se encontrava em Roma, ele diz assim no verso 16 do capítulo de número 1: pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus. A palavra poder está lá no grego como dinamite. Imagina uma dinamite, o que é que faz, né? Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, porque foram primariamente alcançados, mas não confunda primariamente com exclusividade. Deus tem sim exclusividade em um povo que tem na sua composição pessoas do ontem, pessoas do hoje e pessoas do amanhã, do porvir. Aqueles que compõem o verdadeiro Israel de Deus. Você salivou a sua boca? Está com sede? Pois aproveite, porque essa fonte ela é inesgotável. Meu irmão, não perda tempo não. Seja diligente. Apresse-se. Porque a qualquer momento ele volta. E só tem uma única diferença no retorno dele: é os que estão na fonte e os que estão fora. Você pode até não acreditar, mas deveria. Porém, isso não vai impedir que se cumpra a palavra de Deus, aonde todo joelho se dobrará diante dele e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor e a única fonte capaz de saciar a nossa sede e quebrar todas as barreiras que têm sido empecilho de que nós tenhamos um encontro genuíno com Ele. Que a palavra do Senhor possa ser genuinamente e integralmente aplicada no coração de vocês, e que assim sendo, em primeiro lugar, seja o nome de Deus exaltado para todos sempre, e que em vocês, que são, sim, igreja do Senhor, parte do Israel de Deus, possa haver a devida edificação. Os dias são maus, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Louvado seja Deus.